TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Pronto. Então, queridos irmãos, boa tarde. Que a paz do Mestre nos envolva, nos abrace e que saiamos daqui mais fortalecidos, mais iluminados. O assunto de hoje é um assunto profundo, um assunto tocante e um assunto bastante importante nas nossas vidas. Além do que, por conta da base de onde nós vamos tirar o assunto, ele também é um tanto extenso. Então vamos tentar dosear na medida do possível, já que vocês vão perceber que eu pontuei cada aspecto do assunto e a verdade é que cada um desses pontos dá uma palestra inteira. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é uma corrida de 100 metros rasos, numa tentativa de cumprir o horário dentro do período de tempo que vocês vão para o passe. Dor que educa, amor que liberta. O título é para instigar mesmo. O título é para provocar. E essa imagem, ao longo da palestra, vocês vão perceber os porquês dela. Qual o sentido dessa imagem. A base de onde nós vamos tirar o tema de hoje é, mais uma vez, o livro Ação e Reação, do qual eu já tive a oportunidade de falar não muito tempo atrás, só que dessa vez será o capítulo 7, Conversação Preciosa. E para quem não conhece, vale sempre apresentar. André Luiz é um espírito desencarnado, naturalmente, que através da mediunidade de Chico Xavier, ao longo de algumas décadas, ditou uma coleção de livros que nós conhecemos como a coleção Vida no Mundo Espiritual. E André Luiz, então, enquanto espírito, ele nos narra a visão dele, espírito desencarnado, de várias situações que envolvem a nossa vida de encarnados. E, como eu gosto de dizer, é bacana porque ele está falando dos bastidores que nós daqui não enxergamos. E ele nos fala aquilo que nós não enxergamos. E nos traz uma noção de uma realidade baseada na realidade da vida maior, que é a vida do espírito imortal, que somos todos nós, que momentaneamente estamos encarnados aqui nesse planeta, aqui na Terra. A obra, o copyright dela é de 1956, portanto, não no caso do capítulo de hoje, mas em outros capítulos isso tem alguma importância para entendermos o contexto de época. Mas, enfim, deixa de conversa e vamos ao que interessa, André. Bom, ação e reação começa numa colônia espiritual, ou melhor, num departamento da colônia espiritual de nosso lar, chamada Mansão Paz. E André Luiz, então, nesse capítulo 7, está exatamente na Mansão Paz, ainda tendo seus primeiros contactos com seus administradores, e tem a oportunidade de participar de um evento onde vai estar presente ninguém mais, ninguém menos do que o ministro Sânzio. Quem leu Nosso Lar ou quem leu as obras de André Luiz sabe que Nosso Lar é uma cidade espiritual situada sobre a minha cidade natal, Rio de Janeiro, e que essa cidade está ali na fronteira com o Umbral, e lá, por ser uma colônia de espíritos um pouco menos atrasados do que outras regiões do Umbral, ela conta com 6 ministérios. E Sânzio é um dos ministros de um desses 6 ministérios, o Ministério da Regeneração. E como a Mansão Paz é um departamento de Nosso Lar, Sânzio vai à Mansão Paz levar alguns esclarecimentos e realizar algumas tarefas, já que, como ele é um ministro, é um dos ministros da regeneração, e a Mansão Paz é um departamento desse ministério onde se realiza o trabalho da regeneração de espíritos que faliram, espíritos que caíram ao longo de suas reencarnações, é uma das suas atribuições participar nas decisões que são tomadas na Mansão Paz em relação ao futuro de todos aqueles espíritos asilados naquela mansão e que muitos vão reencarnar dali mesmo. Não vão nem sequer chegar ao Nosso Lar, que seria um plano em uma condição ainda mais elevada do que a da Mansão Paz. E é por isso, então, que está ali dito. Sânzio é um ministro da regeneração e que tinha grandes poderes sobre a Mansão Paz. É curioso que André Luiz, nesse contato com o ministro Sânzio, ele se admira da figura nobre do ministro e tem a oportunidade, então, de, num dado momento, nos fazer essa observação que eu destaquei aqui.
Enquanto Sanzio falava, generoso, cintilações roxo-prateadas nimbavam-lhe a cabeça. Agora, olha que detalhe interessante. Não foi isso que fascinou André Luiz, mas sim o caricioso magnetismo que Sanzio exteriorizava. Dá para imaginar o que é a vibração num espírito desse? Acho que eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade. Quando eu penso nas figuras que eu conheci presencialmente de elevada envergadura moral, eu tenho uma pálida ideia do que deve ser defrontar um ministro de nosso lar. O André ficou fascinado, ficou realmente emocionado, e o Sanzio teve que dar uma chamadinha de atenção nele para ele voltar para o prumo e poderem começar a sua conversa. E aí, então, o Sanzio está ali, faz a sua preleção, e após, então, ele vai para conversar. E ele é apresentado, então, a André Luiz e Hilário, que é o outro personagem que nós vamos ouvir aqui nessa história. Hilário está sempre presente nas obras do André Luiz e em várias palestras aqui da nossa casa. E o Hilário, como a gente brinca, né, ele é meio que o nosso representante lá, porque ele faz as perguntas que nós faríamos. Ele é aquele sujeito curioso, meio ainda assim um pouco mais intempestivo e que acaba fazendo as perguntas que cada um de nós gostaríamos de fazer. E ali, então, Sanzio é apresentado aos dois e começa ali, então, um diálogo. E a nossa palestra de hoje, e esse capítulo de hoje, nada mais é do que o desenvolvimento dessa conversa. Nada mais é do que a explanação de cada um dos pontos que foram tratados. E para começar, então, André Luiz fala de um tema que acho que quase nenhum de nós conhece, a dor. É um assunto estranho a todos nós, naturalmente, no estágio evolutivo em que estamos, nós não conhecemos mais esse assunto. E André Luiz, então, pede a Sanzio que fale da visão dele, da sua condição de elevação, o que ele tem a nos dizer sobre a dor. E o Sanzio começa a sua explanação de uma forma muito interessante. Ele fala: a dor, sim, a dor, e para. E o André Luiz, então, ali observa que parece que ele está buscando lá do íntimo a temática sobre a qual ele vai desenvolver. E então ele começa nos falando de uma coisa que eu acho que nos é uma lição fantástica. Ele, um ministro de nosso lar, na sua elevação moral, ele diz que estuda igualmente, meus filhos, a dor. E olha como ele se classifica: eu sou um funcionário humilde dos abismos. É a zona mais trevosa que existe no mundo espiritual. Ele é um funcionário dos abismos. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Conheço irmãos nossos, portadores de estigmas e padecimentos atrozes, que se encontram animalizados há séculos nos despenhadeiros infernais. Então vejam por onde Sanzio anda, mesmo sendo o espírito que é, e anda lá a serviço. Mas, na mesma nota de dor, ele traz a consolação. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me deslacere o coração, olha a sensibilidade do espírito superior, nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela bondade divina. Olha que quantos pontos importantes nós vamos ver aqui. A sua superioridade moral e intelectual não o impede de ir às trevas, de ir aos abismos. Ele vai ali a serviço, vai ali a trabalho. Ele vai ali não para observar como um curioso vai a um museu ou a um zoológico. Ele vai ali para servir, ele vai ali para trabalhar. E o que é mais ainda importante para cada um de nós aqui, ante a dor do próximo, e isso é o que não nos falta no nosso mundo, ele se utiliza desse momento para o seu aprendizado. E sempre que eu leio essa passagem, quando eu leio esse início de capítulo, quando eu vejo Sanzio falar da dor, eu me lembro da oportunidade que todos nós temos numa casa espírita. Pelo menos foi assim na minha juventude espírita, quando eu frequentava o Centro Espírita de Jacarepaguá, a Casa de Agostinho, no Rio de Janeiro.
em que nós tivemos a oportunidade de visitar muitos lugares onde nós defrontávamos a dor. E eu agradeço a Deus até hoje, muito cedo, ter encontrado com a dor do próximo. Porque através da dor do próximo eu tive a oportunidade de aprender e recalibrar alguns valores para a minha vida, para a minha existência, e que fundamentaram várias escolhas posteriores que eu fiz. Então, quando nós estamos numa casa espírita, nós estamos na mesma condição do ministro Sâncio, que tem a oportunidade de visitar a dor do próximo e, através dessa visita, aprender. Não é à toa que uma casa como a nossa casa, uma casa que prima pelos valores do conhecimento espírita, temos a oferta e a oportunidade de participar de trabalhos assistenciais daquele mais carenciado, daquele que sofre, daquele que passa pela dor. Porque visitar a dor faz parte do nosso aprendizado. Porque certamente em algum momento seremos visitados pela dor. Então é a velha história, você prefere ir lá ou ir para lá? Faça a escolha. Temos que escolher. É inevitável. Vamos passar pela dor na nossa existência. Só que se nós tivermos a oportunidade, ou aproveitarmos a oportunidade de defrontarmos a dor antes que ela chegue na nossa vida, teremos uma grande oportunidade de aprender e retemperar a nossa capacidade de resistir a essa dor. Então, dessas visitas de Sâncio são uma grande oportunidade de aprendizado e vão nos fazer relembrar a nossa condição de humanidade, a nossa condição de seres ainda em vias de evolução, para quem a dor é uma ferramenta, um instrumento de elevação. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os Aflitos, ele nos relembra que, dentro do item Causas Atuais das Aflições, que se nós buscarmos a origem dos males terrenos, nós iremos reconhecer que muitos desses males que cada um de nós sofremos, ele sempre está falando para nós. Eu sempre leio em primeira pessoa o que eu estou lendo aqui. Eu sou a causa das minhas próprias dores. As causas, a origem dos males terrenos, são consequência natural do caráter e comportamento de quem? De mim. Eu sou a causa. Sou eu, é o meu comportamento, é a minha mentalidade, é a minha baixa evolução moral e espiritual e intelectual que provoca, através das minhas más escolhas, através das minhas más opções, das minhas más atitudes, proporcionam as dores que eu sofro. Não é castigo de Deus. E ainda nesse mesmo item, vem nos relembrar que o homem evitaria esses males, evitaria esses sofrimentos, se trabalhasse para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o seu aperfeiçoamento intelectual. Ora, o que viemos fazer na casa espírita? Buscar favores de Deus? Um milagrezinho para o fim de semana? Não. Nós viemos buscar exatamente isso. Essa é a função da casa espírita, essa é a função da doutrina espírita na nossa vida. Contribuir para com o trabalho que temos que fazer do nosso aperfeiçoamento moral e do nosso aperfeiçoamento intelectual. É através desse conhecimento que nós vamos começar a nos armar e nos preparar para sermos capazes de, vencendo o mal que existe dentro de nós, superarmos as dificuldades e as dores que nós temos nas nossas vidas. Bom, mas a conversa continua. Voltamos então para André Luiz. E aí André Luiz vai fazer uma pergunta a Sâncio acerca da ideia do karma. Ora, quem conhece a doutrina espírita sabe que o karma não é uma palavra utilizada por Allan Kardec na codificação. E que o karma, na verdade, ele tem origem nas religiões do Oriente. Porém, a lei é uma só. As interpretações é que são diferentes. E, portanto, aquilo que o hinduísmo fala do karma não é muito distante daquilo que nós aprendemos com a lei de causa e efeito. Daí, então, André Luiz utilizar esse termo
ainda que ele não faça parte da codificação do ensino de Allan Kardec. Porém, a essência, o conteúdo, a essência do ensinamento, ela é muito próxima. E é por isso, então, que nós utilizamos, e André Luiz, aliás, utiliza a palavra no seu livro. E ele pede, então, a Sanjo que fale acerca do karma. E lá vem, então, Sanjo a explicar que é uma expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, e que a rigor designa causa e efeito, que é o que nós estudamos em doutrina espírita, a lei de causa e efeito. De vez que toda ação ou movimento deriva de uma causa ou impulso anterior, para nós expressará a conta, e ele está falando como se fosse uma conta bancária, um cartão de crédito, né? A conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que nos digam respeito. Por isso, a conta desta natureza, ou melhor dizendo, por isso, a conta desta natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos, raças, estados e instituições. Muito interessante essa chamadinha aqui no fundo, que não é o principal do nosso assunto de hoje, mas que eu gosto de pontuar. O nosso assunto de hoje é relativo à individualidade, a cada um de nós. Mas já que o Sanjo falou, a gente comenta. O que chama-se de karma, ou ação e reação, ou causa e efeito, é exatamente essa contabilidade dos nossos erros e acertos, das nossas conquistas e dos nossos deméritos. Mas ele chama a atenção que, da mesma maneira que cada um de nós individualmente temos uma conta, nós enquanto raça, nós enquanto povo, nós enquanto nação, nós enquanto instituição, também temos os nossos karmas. E é muito interessante porque realmente lá no Brasil, eu cansei de ouvir muitas das vezes que um dos karmas que o Brasil carregava, o Brasil, a nação brasileira carregava, era a Guerra do Paraguai. Aquela mesma que nós encontramos no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. E que por conta daquela guerra que o Brasil dizimou mais de 1/3 da população paraguaia e realmente asfixiou a nação paraguaia, nós tínhamos uma conta kármica, nós brasileiros. E que esta conta kármica foi paga com a construção da usina de Itaipu, a usina hidrelétrica de Itaipu. Para quem não conhece, é uma usina gigantesca. Até alguns anos atrás era a maior hidrelétrica do mundo. E é muito interessante, eu visitei a Itaipu com a minha esposa, e durante o passeio nós temos a oportunidade de observar. Ela é situada exatamente na fronteira entre Brasil e Paraguai. Metade dela está do lado do rio, que é Brasil, e a outra metade está do lado do rio, que é Paraguai. Só que quem fez aquilo tudo, basicamente, quem construiu, quem projetou, quem financiou, foram os bancos brasileiros. Porém, pela sua localização, foi criada uma empresa binacional. E dessa maneira, metade do capital investido foi paraguaio e metade do capital investido foi brasileiro. E dessa maneira foi dividida a construção da usina de Itaipu. Porém, tudo ali basicamente saiu do Brasil. E dessa maneira o Brasil quitou o seu karma com o Paraguai, por conta da Guerra do Paraguai, cerca de 100 anos antes. Então vejam só um exemplo, quantos outros karmas nacionais a gente pode imaginar de cada uma dessas guerras que a gente conhece aí, que andam à solta pelo mundo, quantos países, quantas instituições, quantas raças, quantos povos carregam os seus karmas. Todos nós, portugueses, ingleses e brasileiros, temos um karma com os africanos que escravizamos e levamos para o Brasil. Então, estamos carregando os nossos karmas. E isso, à medida do passar do tempo, vai sendo quitado. Mas Sanjo continua. Nas sublimadas regiões celestiais de cada orbe, ou seja, de cada planeta, entregue a inteligência e a razão ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, ou seja, em cada um dos planetas onde já existe vida inteligente, com civilizações e encarnações de espíritos em vias de progresso, existem, fulguram, os gênios angélicos, encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, com ministérios apropriados à concessão de empreendimentos e moratórias
créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que mereçam em função dos serviços referentes ao bem eterno. Olha que coisa interessante. Sanzio é o ministro da regeneração e, de certo, ali também há essa contabilidade. E ele nos afirma que, nos mundos, assim como o nosso, existem departamentos especializados no mundo maior para conduzir e cuidar dessas nossas contabilidades pessoais. E ali, então, isso tudo é administrado. E é graças a essa contabilidade que se pode perceber e se pode, então, destinar a alguma alma ou a algumas almas essas moratórias, esses créditos especiais, esses créditos extraordinários. Mas vejam que ele fez a chamada de atenção para aqueles que merecem. Ele está falando, então, uma coisa interessante. Quando a gente fala de karma, na nossa cabeça vem sempre uma noção negativa. Karma é só sofrimento, né? Karma é só para devedor. E ele está nos mostrando que nessa contabilidade existem as duas frentes. O bem que alguém fez para se tornar merecedor também é levado em conta nessa contabilidade, ao ponto, inclusive, dele merecer receber uma moratória. Mas é claro que, como existe a grande maioria, Sanzio não deixa de lembrar que, nas regiões atormentadas como esta, aquela região onde eles estão, que é uma área mesmo do umbral, varrida por ciclones de dor regenerativa, temos os mesmos poderes competentes a coordenar o quê? A cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de cada um daqueles espíritos que se fazem devedores da justiça divina. Nós estamos mais familiarizados com esse aspecto aqui do que do anterior. Por isso que a gente sempre remete à ideia do karma, à dor e ao sofrimento. E para não dizer que não falamos de Kardec, olha lá o que Kardec nos chama a atenção no céu e o inferno. Estamos nós de volta aqui mais uma vez com o Código Penal das Vidas Futuras, que na nossa edição é o capítulo 8, mas na edição da FEB é o capítulo 7. Isso é uma diferença de numeração de capítulos, mas isso é detalhe. Olha lá o que Kardec nos traz no Código Penal das Vidas Futuras, que nada mais é do que o código que rege todo esse apuramento que a gente está falando aqui em relação ao bem e ao mal, em relação às realizações que temos ao longo da nossa vida. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz está intimamente ligado ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Olha quanta clareza na lei, olha quanta precisão. Não há margem a dúvidas. Nós somos, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade é a consequência direta da nossa imperfeição ou da nossa imperfeição. E ele ainda chama mais a atenção, né? As imperfeições das quais não se libertou durante a vida corporal. Então, ele nos lembra mais uma vez o porquê estamos aqui. Aquela questão famosa da filosofia, por que estou aqui? Estou aqui para me libertar das imperfeições que ainda guardo. É uma das principais razões de estarmos encarnados. Nos libertarmos dessas correntes, dessas algemas, que ainda nos prendem ao passado. São as nossas imperfeições, essas dificuldades que carregamos multissecularmente ou multimilenarmente. É para isso que reencarnamos. E como parte, ou grande parte, das nossas imperfeições, que nos fazem cair, que nos fazem errar, que nos criam dificuldades, como parte delas, está a propriedade, ou seja, os bens, tudo aquilo que acreditamos seja nosso. E é então que André Luiz pergunta a Sanzio como é que ele entende essa questão e a aplicação dos bens materiais, de todos os bens universais, na vida do espírito reencarnado. E aí o Sanzio não deixa sem resposta.
Em assunto de lei de causa e efeito, é imperioso não esquecer, não olvidar, que todos os acervos da vida, desde as mais remotas constelações ao último grânulo de proeira subatômica, pertencem a Deus. Tudo o que existe no universo pertence a Deus. Nós somos simples usufrutuários da natureza. A natureza é o tesouro de Deus. É o tesouro que o Senhor nos confiou para usufruto durante a nossa permanência no planeta. O que temos feito com a natureza mesmo, hein? Estamos cuidando bem, estamos tratando bem pra caramba, né? Estamos fazendo tudo certinho, não estamos? Uma beleza. Pois é. O que temos feito com o tesouro que Deus nos emprestou? E somos responsáveis, eles nunca deixam barato, né? Com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuímos algum discernimento. Essa chamada de atenção é fundamental, porque ele nos diz, somos usufrutuários e somos responsáveis pelo uso que damos àquilo que recebemos por empréstimo. O espírito, seja onde estiver, seja onde for, encarnado ou desencarnado, nesse planeta ou em outro planeta, gasta aquilo que não tem. Tudo aquilo que detemos é posse temporária. E quando falamos em deter, nós não estamos falando apenas em bens materiais. O corpo é seu? Quem é você? Clássico, né? Porque o meu espírito coisa nenhuma, companheiro. Eu sou o espírito. O meu corpo. Eu sou um espírito, momentaneamente encarnado nesse corpo físico, por obra, bênção e graça de Deus. Sabe lá Deus quanto eu chorei por isso. Nós estamos temporariamente encarnados num corpo físico que faz parte desses empréstimos divinos por obra e graça da misericórdia. E também sobre esse empréstimo que recebemos, iremos responder pela responsabilidade dos atos com os quais tratamos este corpo físico. E é necessário essa consciência, essa percepção do usufruto que gozamos para bem aproveitarmos a oportunidade recebida. Porque patrimônios materiais, riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo, afeição, formas, rótulos honoríficos. O que são rótulos honoríficos? Diplomas, láureas, como falam-se em italiano, as nossas láureas, os nossos diplomas, os nossos títulos. A pessoa se orgulha tanto que eu sou doutor, enche a boca para falar do doutor. Companheiro, você só é doutor enquanto não vem o AVC. Depois que vier o AVC, companheiro, vira tudo enfeite de parede. Então, cuida bem, tá? Cuida bem. A gente acha que isso é tudo medalha, né? Anda com esse monte de medalha estampado, parece até um general depois da guerra, né? Cheio de orgulho, estampando, empinando o peito para mostrar as medalhas. Companheiro, vai ficar tudo. Não vai levar nem para o caixão. A não ser que você tenha aquela síndrome de faraó, que leva até os escravos junto para a tumba. Devia ser uma desgraça viver no Egito. O dia que o faraó morria, devia ser um corre-corre naquele palácio. Devia ser um desespero. E até o gato. Até o gato era mumificado. Meu Deus do céu, quanta ignorância. Pois é, companheiro, fica tudo. Então, quando ele nos chama a atenção aqui, é para a gente descer do nosso pedestal, baixar o nariz e entender que nada das nossas glórias são título de grandeza, são concessões a título precário, de misericórdia, empréstimo que é para ver se dessa vez a gente dá jeito e cresce alguma coisa. A gente assume, né, que aquele monte de título, aquele monte de glória é pela nossa grande qualidade. Coisa nenhuma, companheiro, é pela falta de qualidade que nos deram tanto título, que é para ver se a gente faz alguma coisa que preste na atual encarnação. Então aproveita as oportunidades, porque pode ser que na próxima... Vamos lembrar que a grande maioria da população do mundo
está em situação precária. Então, se recebemos um títulozinho que seja, uma condiçãozinha melhorzinha que seja, nós somos minoria. Aproveita a bênção que recebeu e usa bem, porque ninguém garante que na próxima vai ser igual. Se for usar a probabilidade, o mais provável é que não seja. Eu ainda preparando essa palestra, lembrei do nosso querido Décio. Na última jornada, o Décio é um dos médicos que virá a jornada. Ele vem, né? É um dos médicos que virá a nossa jornada, ele sempre vem, as palestras dele são sensacionais. E ele falando que em dado momento da sua vida, ele teve uma revelação espiritual de que ele, Dr. Décio Androlini, médico, doutor, professor universitário, há poucas encarnações atrás, era um mendigo na cidade, na nossa querida cidade heróica do Porto. Dr. Décio, mendigo, mendigão lá no Porto, andando pelas ruas pedindo comida, pedindo água. Agora é doutor. E na próxima? Não sabemos. Então isso é para nos lembrar que tudo que recebemos realmente é um empréstimo precário. Como já estava até adiantando, né? Tudo aquilo que recebemos são empréstimos. Valores que recebemos por um determinado período de tempo. E isso vai funcionar como o tempo vai funcionar como esse juiz. Porque, só para relembrar, pode ser que o povo esteja esquecido, todos nós somos mortais. Não sei se vocês lembram disso. Às vezes a gente esquece que estamos aqui de passagem e que em breve vai aparecer o horário do check-in, vai aparecer o portão de desembarque e a gente vai ter que desembarcar. Vamos ter que desembarcar dessa aeronave que nós estamos e voltar para a vida verdadeira. E aí é a hora da gente fazer o acerto de contas. E então ele complementa. Aí vemos o princípio de causa e efeito em toda a força de sua manifestação. Porque no uso ou no abuso das reservas de vida que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. E agora uma chamadinha de atenção. Como eu falo, o espírito superior nunca deixa barato. Ele sempre dá uma pauladinha a mais no final. Olha o que ele nos diz para complementar. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Quanto mais conhecemos, mais responsáveis somos pelo que fazemos. Quanto maior a quantidade de conhecimento que recebemos, maior a nossa responsabilidade ante as nossas decisões. Aí eu me lembro de uma página do André Luiz, que um dia eu ainda vou falar aqui, do livro... agora esqueci o livro, mas deixa para lá. Que ele complementa dizendo, essa é para deixar espírita inquieto. Ele diz que espírita que não cresce em 3 anos está estacionário. Aí a gente começa a fazer as contas. 3, 6, 9, 12, 15... A gente começa a fazer conta, né? Porque essa contabilidade também é importante, porque faz parte das nossas responsabilidades. Através de nossos pensamentos, palavras e atos, que fluem invariavelmente do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva, nos setores da experiência e do quilate de nossas intenções e aplicações, nos sentimentos e práticas da marcha, a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Então, acho que já ficou claro a ideia, né? Ficou fácil de entender, né? E o Kardec também não deixa de nos trazer uma lembrança sobre isso, sobre o uso que nós damos à matéria. Talvez, se só visássemos a utilidade, a indiferença talvez pudesse comprometer a harmonia do universo. Deus nos deu um atrativo aos bens materiais, um prazer, para que nós, então, nos sentíssemos impelidos a cumprir os desígnios da providência. Só que o que nós acabamos fazendo com esses bens é muito mais nos focarmos no prazer que eles nos dão, no tanto de vaidade que eles nos proporcionam, no tanto que eles alimentam o nosso orgulho,
e nos desviamos dessa finalidade principal, que é cumprir os desígnios da providência. Mas é através desse mesmo atrativo. Deus quis, além disso, experimentar-nos, proculou por nós, por meio da tentação, que nos arrasta para o abuso, de que a nossa razão nos deve defender. Então ele dá a receita bonitinha, né? Temos os bens, temos os títulos, temos tudo aquilo que faz parte da nossa vida, porque nos é necessário para o nosso crescimento. Utilizemos o nosso conhecimento, utilizemos a razão, para nos bem aproveitarmos dessas benesses, desses empréstimos momentâneos que recebemos do Pai, que recebemos de Deus. Mas o papo continua, a conversa continua, e agora, então, dessa vez, o Hilário vai perguntar ao nosso querido Sâncio sobre o bem e o mal, porque, afinal de contas, né, nós estamos falando do bem, estamos falando do mal, e ele quer saber, então, como é que fica isso, e ele diz: o bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. O bem será nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Ou seja, a prática do bem não é apenas dar coisas, ela passa pela mudança íntima. E é o auxiliar a lei do Senhor, agindo de conformidade com a lei de Deus, para que possamos ser ajudados e sustentados nesses valores imperecíveis. Essa é uma definição de um espírito mais elevado, de um espírito superior. Mas, na mesma resposta, ele vem nos situar de que o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente direcionado a nós mesmos, também conhecido por egoísmo, vaidade, orgulho, preconceito, insensatez. Olha lá a resposta do Sâncio, que caracteriza a inferioridade do espírito. Então, já temos aí uma forma fácil de percebermos em que trilho estamos andando, por que caminhos temos andado. O bem ou o mal? Onde é que eu vou distinguir o bem e o mal? Isso é ou não é coerente ou alinhado com a lei de Deus? Possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra. Essa passagem do Sâncio é fantástica. Deu tudo de si, em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício da morte pela tortura e pela cruz, para que o bem de todos prevalecesse, e ainda mesmo que ele em particular, ainda mesmo que a ele em particular, se reservassem a incompreensão, o sofrimento, a flagelação e a morte. Ainda não estamos nesse nível, mas temos que perceber que essa é a meta. É daqui a alguns milênios ou milhões de anos chegarmos a essa condição. E para não ficar sem o Kardec, ele nos diz que o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal, tudo o que dele nos afasta. Assim é que faz o bem proceder de acordo com a lei de Deus. E aí, confortavelmente, a gente vai falar, mas é a lei de Deus, eu sei lá onde é que está a lei de Deus. Como é que eu vou saber da lei de Deus que eu nunca achei esse código? Leia Kardec. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Olha para a sua consciência. É lá que está a lei de Deus. E é lá que você vai achar o que é certo e o que é errado. Dando sequência, porque o tempo está passando e a gente precisa acabar, Kardec, o André Luiz, então, vai perguntar acerca do destino, do determinismo, do livre-arbítrio. Como é que isso se enquadra nessa questão do karma, já que a ideia do karma hinduísta é determinística, é de uma lei de determinismo, e o Espiritismo não apoia o determinismo. E aí, então, Sâncio nos traz a informação de que a alma é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida. Até certo ponto dispõe o quê? De faculdades que influem na genética, modificando-lhe os valores, porque a consciência responsável herda sempre de si mesmo. O assunto biológico a gente não vai falar agora, porque aqui teremos que falar longamente sobre reencarnação, mas é o efeito que o espírito, o perispírito, vai causar no corpo físico no processo reencarnatório, através do quê? Do nosso pensamento,
da nossa consciência, através do estado em que o espírito se encontra e que interfere e influencia na evolução do seu corpo físico. Nossa mente guarda consigo em germe os acontecimentos agradáveis e desagradáveis que nos surpreenderão amanhã, ou seja, na reencarnação. E vamos andando mais rápido. Consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento são essas forças que determinam os nossos destinos e que fazem com que o espírito naturalmente assuma as responsabilidades que deve possuir sobre si mesmo, porque é a nossa consciência que nos indica os caminhos pelos quais devemos seguir. Eu vou pular isso aqui, porque senão a gente não acaba. E essa passagem aqui de Kardec, ela quase que sintetiza tudo o que nós íamos falar do ministro Sanzio. A fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova. O gênero da prova, como um destino, como uma determinação, vai fazer com que, consequentemente, o nosso destino se desdobre. Porém, seremos nós que escolheremos como encaminhar esse destino. E dando a sequência, então, André Luiz vai nos perguntar ao Sanzio como que se lida, como que se realizam os resgates dessas dívidas do passado. E ele pergunta se é possível escapar da justiça divina. A gente gosta, né? Olha o que ele diz. Da justiça ninguém escapa. Da justiça dos homens, talvez. Da de Deus, nunca. Até porque nós temos a consciência. E é a nossa consciência quem não deixa que nós fujamos da lei de Deus. Todo o processo de reajustamento será determinado e será pedido pela nossa própria consciência. Então nós não temos como fugir da lei de Deus. Não é que Deus seja malvadão e venha atrás da gente, não. Nós é que não permitimos. E ele usa um exemplo do suicídio, mas troca a palavra suicídio pela palavra que se encaixar na sua vida. Tá? Qualquer um de nós, quando defrontados pelas provas relativas às nossas faltas do passado, no exemplo é o suicídio, mas pode ser qualquer falha, qualquer falta, muito dificilmente conseguiremos superar essa prova quando novamente defrontarmos essa prova numa nova existência, se não fizermos o quê? Está aqui. Se não amealharmos recursos educativos e renovadores em nós mesmos, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar essas crises. Para isso que nós estamos aqui. Temos que aproveitar esses momentos de vida, de tranquilidade e bonança, enquanto está tudo bem. Não é só para curtir a praia, as viagens, o verão, não. Isso também. Mas temos que aproveitar esses momentos de tranquilidade para amealharmos essas bases que serão as bases com as quais nós vamos ser capazes de superar esses momentos de crise. Por quê? Nós somos muito felizes quando as dores nos batem, porque são as nossas dívidas que vão sendo quitadas. Mas se nós não temos estrutura moral e capacidade de enfrentarmos e suportarmos essas dores, como é que nós vamos nos manter em pé? É difícil. E é por isso, então, que André Luiz fala do preço da libertação. Existe um preço para se libertar, e o Sanzio vai dizer que é como qualquer dívida. Se nós temos uma dívida, nós temos que pagar essa dívida. E nós só vamos pagar essa dívida se fizermos restrições no nosso orçamento, nos nossos custos e nos nossos gastos. Não vai ser esbanjando da mesma maneira. Então, isso acontece no mundo espiritual, ou melhor, acontece com as nossas vidas kármicas. Não vai ser vivendo a fartura e esbanjando. Vai ser realizando essa contabilidade com suor, com dificuldade, com trabalho, tendo o cuidado de usar tudo aquilo que recebemos. E aí Sanzio faz uma chamadinha bem interessante, até porque hoje teremos a reunião dos pais da evangelização, e nos chama a atenção sobre esse aspecto. Prestem atenção no finalzinho do texto e no que vai vir a seguir, quando ele diz: a hora justa, isso é, temos que aproveitar a hora justa. Para quê? Quando? Tanto quanto possível deve começar essa restauração nos melhores tempos de jornada física, que são exatamente o quê?
a meninice e a juventude. O jovem e a criança que chega à casa espírita é um abençoado, porque ele tem a oportunidade, e nós pais somos responsáveis por trazermos os nossos filhos e netos à casa espírita para esse trabalho, para proporcionarmos a ele essa oportunidade de conhecer o Evangelho e a doutrina espírita na melhor hora, para um melhor aproveitamento da sua atual existência. Agora, será que isso quer dizer que quando chegamos já adultos ou mais velhos, chegamos tarde demais? Claro que não. Todo minuto de vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Toda hora é hora. Todo momento é momento de reiniciarmos essa restauração. Por quê? Vamos entender isso. A tempestade vai vir, amigo. Não é um imprevisto. A doença, a dor, o sofrimento, o momento de dificuldade não são imprevistos. Eles são previstos. São certezas da nossa existência. A gente só não sabe quando ela chega, mas ela vai chegar. Não tem como correr, não tem para onde correr. E então, vamos continuando, vamos à frente. Temos que buscar o nosso esforço de reajustamento na vida espiritual antes da reencarnação. Para quê? Isso aqui eu acho bastante interessante. A percepção, muitas vezes, que nós temos é de que é só na Terra que a gente sofre e é só o que nós fazemos de errado aqui na vida física que vai repercutir nesse nosso karma. E ele chama a atenção que não. Durante a vida espiritual, nós já estamos nos preparando para uma vida futura. E tudo aquilo que realizamos durante a vida espiritual, durante a vida no mundo espiritual, vai contribuir para quê? Para que ao chegarmos na vida física, na vida nova, tenhamos uma infância e uma juventude mais tranquila, onde vamos poder amealhar forças e energias para enfrentarmos as lutas que virão na idade adulta. E aí ele complementa que dores, angústias e sofrimentos, e aquele na encarnação fui eu que incluí, só para entendermos o contexto, nos suavizam a ficha de espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos de esfera espiritual. Perceberam a inversão? No primeiro trecho ele fala do preparo no mundo espiritual para a chegada no mundo físico. E agora ele fala do mundo físico, das dores e dificuldades que enfrentamos no fim da nossa existência física, como preparação para uma chegada mais amena e suave no mundo dos espíritos. Então nunca tem nada perdido, nunca é tarde demais. Se chegarmos à casa espírita, já na senectude, já na idade madura, já na velhice, não interessa. É sempre o momento de aprender, de crescer, é sempre o momento de juntarmos valores para o nosso crescimento. E vamos em frente. Que para finalizar, Sanzio vai nos falar do esquecimento do passado. Porque é uma coisa que muitos de nós perguntamos. Como é que a gente vai aproveitar isso tudo se a gente não lembra do passado? À medida que demoramos aqui na organização perispirítica, ele está falando isso da vida espiritual. É muito interessante percebermos que o espírito desencarnado, quando chega lá, ele não readquire imediatamente as suas memórias. Ele também sofre um esquecimento, ou seja, ele permanece em esquecimento das suas vidas passadas. E aí é nisso que Sanzio está falando aqui para o André Luiz, que quando chega no mundo espiritual, só ao longo do tempo, cumprindo com as nossas obrigações perante a lei, e é só ao longo de muito tempo, cumprindo isso, é que as nossas percepções, os nossos poderes mnemônicos, ou seja, de memória, vão se dilatar, avançando em lucidez e abrangendo um campo maior, ou seja, recuperando memórias do passado. E é dessa maneira, então, que só depois de muito tempo de trabalho nas zonas espirituais, que espontaneamente essas memórias vão surgindo. E vamos tomando uma consciência maior do que foi o nosso passado e do que é o nosso karma. E é claro, essa chamada ao final aqui é muito interessante, que ele nos fala que mesmo recebendo o benefício da
do perdão dos nossos maiores espirituais é a nossa consciência que não nos permite fugir da aplicação integral da lei. E Kardec fecha o nosso estudo, então, de hoje, nos trazendo esse final de uma instrução dos Espíritos, do Espírito Lacordaire, no mesmo capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, então, pode, portanto, ser assim traduzido como bem-aventurados aqueles que têm o ensejo ou a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Lacordaire, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, irmãos, que aproveitemos bem essa estadia momentânea na terra, todos esses benefícios, todos esses bens que recebemos a título precário, momentaneamente, para que sejam instrumentos e ferramentas para a realização do nosso crescimento espiritual e que possamos chegar do lado de lá, ao final dessa existência, em condições melhores do que aquelas que detínhamos quando aqui entramos. Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos então, pela hora, vamos passar para a prece de encerramento. Para aqueles que tiverem dificuldade, será projetada a imagem de Jesus. E vamos abrir o nosso coração e a nossa mente ao olhar doce do Mestre, à palavra mansa e ao carinho e amor que derrama sobre nós há milénios. E agradeçamos hoje, unidos num só pensamento e num só ideal, voltados para este coração magnânimo, agradeçamos todas as bênçãos derramadas, todo o amparo, que possamos, Mestre amado, encaminhar os nossos passos na vossa direção. Ajudai-nos, doce Rabi da Galileia, a procurar os vossos ensinamentos, a aprender as vossas lições e tudo aquilo que nos deixaste através da ação, quando percorrias os caminhos na terra e nos ensinavas através do exemplo. Ajudai-nos, Mestre, a vencermos-nos a nós próprios. Que as vossas mensagens e os vossos conselhos, para que nos amássemos uns aos outros, para que nos perdoássemos, não 7, mas 70 vezes 7. Ajudai-nos, Mestre, a levar os vossos ensinamentos até ao nosso coração e a aproveitar cada minuto da nossa reencarnação, para que nos possamos apresentar um dia no mundo espiritual com mais alegria, com mais confiança, de dever cumprido perante o presente que o Pai nos deu, proporcionando-nos esta encarnação. Abençoai-nos, Senhor, estendei estas bênçãos ao mundo lá fora, a todos os que sofrem, a todos os que erram, mas a todos os que vos procuram, Senhor, para aprenderem, para exercitarem. E quando errarmos, Mestre, porque ainda erramos muito, ajudai-nos a erguer o coração, a esperança e a fé,
nos caminhos que nos mostrastes. Abençoai-nos, Senhor, abençoai esta casa que nos acolhe e todos nós que aqui nos encontramos nos dois planos da vida, e sede conosco, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.